Paz de Cristo, meus irmãos. Bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós queremos falar um pouco sobre uma questão muito polêmica, que é a questão do dízimo. Em primeira mão, eu não quero aqui estar incentivando ninguém a deixar de dizimar e deixar de contribuir para com a obra do Senhor, até porque isso é bíblico. A contribuição, a ajuda financeira, em toda a Bíblia está contida essa mordomia, esse ato disciplinar, esse exercício espiritual, que é a bênção de contribuir e cooperar com a obra do Senhor dentro do contexto das finanças. A minha visão aqui é uma visão que eu tenho em relação ao que a Bíblia apresenta sobre o dízimo. Em primeira mão, eu quero abordar aqui que o dízimo ele não é não era, uma ação, uma mordomia, um exercício exclusivo do povo de Israel. Isso a gente observa dentro do contexto cultural da Mesopotâmia, ou melhor, do Antigo Oriente Próximo, em que os reis do Egito, da Mesopotâmia, os reis cananeus, eles recebiam os dízimos do seu povo para que então pudesse, de certa forma, pudesse manter o padrão e arcar com as consequências de gastos e até com os luxos, e manter a ordem econômica do seu reinado. Dentro também da Bíblia, a Bíblia também apresenta que Abraão, antes da constituição do povo de Israel, assim como Jacó, também dizimaram. Nós temos Abraão dizimando a Melquisedeque, e nós temos Jacó se oferecendo e fazendo uma aliança com o Senhor, fazendo um contrato com o Senhor, em que, se Deus o guardasse, ele devolveria o dízimo de tudo, o que ele possuía ou adquirisse. Então, dentro desse contexto, a gente observa que o dízimo ele era uma prática além Israel, anterior a Israel, e que não era exclusivo do povo de Israel. Uma outra questão que nós vamos abordar aqui é o propósito do dízimo. Dentro do contexto de Israel e dentro da constituição do povo e dentro das ordenanças de Deus, o dízimo ele vai estar relacionado ao sustento da tribo de Levi, onde estava centralizado o sacerdócio de Deus. A tribo de Levi ela não recebe parte da herança da terra, ela não possui uma terra onde ela possa trabalhar e se desenvolver, como as outras tribos. Por essa razão, por não ter recebido uma parte da terra em especial, Deus destina a tribo de Levi a ser sustentada pelo restante das outras tribos do povo de Israel. Então, a tribo de Levi ela era sustentada pelo restante das outras tribos, visto que dentro da tribo de Levi estava o ministério sacerdotal, o sacerdócio era constituído dos levitas. Por essa razão que eles recebiam esse sustento do restante das outras tribos. Agora, uma outra questão: em que consistia o dízimo? Dentro do contexto bíblico, a gente vai encontrar a Bíblia apresentando Abraão como sendo rico, como possuindo ouro e prata. A gente também vai ver que ouro e prata
eram moedas de troca, ou seja, a economia não girava em torno somente da agricultura, até porque Abraão era nômade e ele não tinha como viver da agricultura, né? E ele tinha a forma de girar a economia, de compra, venda, pagamento, coisa e tal, era feito por meio de prata e ouro, ou seja, havia já dentro do contexto de Abraão um modo, um método de venda e compra que era pago e recebido por ouro ou prata, né, e outras coisas. Então, o que eu quero dizer com isso é que o dízimo, se fosse para ser dentro de um contexto de pagamento de dinheiro, a Bíblia apresentaria, né? Porque havia essa questão, havia já esse desenvolvimento de mercado dentro do contexto de dinheiro, dentro do contexto de valores, ainda que não dinheiro em espécie como nós temos hoje, mas havia uma moeda de mercado já, que era ouro e prata. Então, o dízimo, ele era composto de quê? Da agricultura, né? Dos cereais e também do gado, ok? Então, era por meio desses elementos que o povo levava ao sacerdote, e o sacerdote, então, usufruía daquilo como uma espécie de pagamento, né? Por não ter uma terra que pudesse trabalhar. Então, o dízimo consistia em alimento e não em dinheiro, não em valores, ok? Daí você pode dizer, tá, e por que Malaquias ele fala do tesouro do templo? O tesouro do templo, ele tem a ver com um armazém e não com o tesouro do Banco Central, vamos dizer assim, né? O cofre do Banco Central. Não, está falando do armazém onde se era posto todo aquele alimento, né, que se recebia para sustento dos sacerdotes. Uma outra questão que agora, para finalizar, né, é a questão do dízimo e o Novo Testamento. É muito interessante nós observarmos que não tem dentro do Novo Testamento nada constituído em relação ao dízimo, em relação à igreja ser dizimista. Nós vamos encontrar Jesus falando dos fariseus, que até dentro de um contexto de acrescentar elementos, por exemplo, hortelã, o cominho, coisas que a lei não exigia, eles colocam, os fariseus colocam isso para acrescentar uma espécie de santidade elevada, de espiritualidade elevada, e Jesus até não os repreende dentro do contexto da sua prática, porém repreende dentro do contexto do seu caráter, né, de estar fazendo aquilo e omitindo outras coisas que eram muito mais importantes e até eram as pautas que Jesus estava tratando. Então você pode até dizer, tá, mas Jesus não os censura por dizimar. É lógico, porque isso era uma cultura judaica, e os fariseus, como sendo judeus e estando dentro do desenvolvimento da Torá, Jesus não vai os repreender. Mas o que é interessante é que Jesus não faz uma abordagem do dízimo para os novos seguidores, ou para os seus seguidores e para o novo povo de Deus que estava se iniciando. Essa aqui é a questão. Então, Jesus simplesmente falou sobre o assunto, por quê? Porque era o assunto do momento em que ele estava tratando e estava dentro do contexto do grupo que ele estava abordando ali na sua apresentação. Mas para o seu povo não existe nada constituído, principalmente por Jesus e posteriormente por Paulo, que é um dos escritores, um dos que mais escreveu, né, no Novo Testamento. Paulo não trata em nenhum momento sobre dízimo. Nós vemos Paulo falando sobre oferta, né, e discorrendo muito sobre oferta, falando muito sobre oferta, sobre dinheiro, mas em nenhum momento ele elabora
uma questão de ordenança ou de forma ou de modo como se deva dizimar. Por quê? Porque já não faz mais sentido dar o dízimo, visto que todos agora são sacerdotes e um deve contribuir para que o outro possa ter o seu sustento, né? Lucas, escrevendo Atos, ele diz que em todos tudo havia em comum entre todos, né? Então tudo era comum a todos, ou seja, todos estavam no mesmo estágio, todos estavam na mesma estatura de igualdade. Então, por isso que agora, como a igreja, como um povo de sacerdote, como uma nação sacerdotal, um sacerdócio real, não há mais a necessidade de se contribuir com o dízimo. Por isso que Paulo ele fala sobre a questão das ofertas, suprir a necessidade dentro do contexto de oferta. Amém? Então, essa é uma abordagem que nós encontramos dentro do contexto bíblico. Dentro do Novo Testamento, nós não temos, né, uma doutrina formulada dentro dessa perspectiva de devolver o dízimo, de entregar o dízimo. Não podemos dizer que a igreja é obrigada e nem que não é, mas é muito mais a favor de não ser do que ser. E com isso, como eu falei no início, eu não quero aqui dizer que você não deva contribuir, que você não precisa dizimar. Se você dizima, continue dizimando. Se você oferta, continue ofertando. Não é a minha intenção dizer que você não deva fazer isso. Não é a minha proposta neste vídeo. Nós ficamos por aqui. Eu peço que você curte, que você compartilha com os seus amigos, né, com as pessoas que você acha que pode se interessar por esse tipo de assunto. E, querendo Deus, nós voltamos com mais um vídeo em breve. Deus te abençoe.